Bom dia a todos. A Coalizão Interamericana de Convergência Regulatória no setor de tecnologia médica dá as boas-vindas à reunião virtual de engajamento com stakeholders externos. Para esta sessão, temos a honra de contar com a presença de Marie Valentin, Letícia Mejias e Anita Sanz, da Organização Mundial da Saúde, que apresentarão os últimos documentos publicados pela OMS. Marie nos apresentará as boas práticas regulatórias para a vigilância de dispositivos médicos e boas práticas de confiança na tomada de decisões regulatórias, princípios e recomendações. Anita Sanz e Letícia Mejias compartilharão conosco o guia para a vigilância pós-comercialização e vigilância de mercado dos dispositivos médicos, incluindo dispositivos para diagnóstico in vitro. Marie trabalha na equipe de convergência regulatória da OMS em atividades de convergência, harmonização e fortalecimento de sistemas, apoiando diferentes redes regulatórias regionais e ajudando os Estados-membros a fortalecer seus sistemas regulatórios. Ela esteve envolvida na preparação e finalização dos documentos da OMS sobre boas práticas regulatórias e boas práticas de confiança. Anteriormente, ela trabalhou na Agência Europeia de Medicamentos, na indústria farmacêutica e em organizações de pesquisa e consultoria no Reino Unido, na Espanha e França. Letícia Mejias Lastra é farmacêutica com mestrado em Política de Saúde Global. Ela ingressou na OMS em 2014 como diretora técnica na equipe de farmacovigilância. Ela avaliou as necessidades e forneceu educação e treinamento aos Estados-membros que fazem parte do Programa Internacional de Monitoramento de Medicamentos da OMS. Ela entrou na ISF, Equipe de Gestão de Incidentes e Produtos Médicos de Qualidade Inferior e Falsificados, em janeiro de 2020. Ela gerencia as redes de pontos focais para dispositivos médicos e DIVs e também participa da gestão de incidentes. Anita Sanz trabalha no monitoramento pós-comercialização da qualidade e segurança de dispositivos médicos, com foco em dispositivos para diagnóstico in vitro. Ela trabalhou na equipe de pré-qualificação da OMS em DIVs, coordenando avaliações laboratoriais e facilitando a aquisição de produtos pré-qualificados. Há 6 anos, ela assumiu o papel de desenvolver o apoio da OMS para a vigilância pós-comercialização e vigilância de mercado de DIVs e de dispositivos médicos. Ela entrou na equipe da ISF em janeiro de 2020, trazendo seu trabalho sobre DIVs e dispositivos médicos. Coordenando esta sessão, temos Carlos Eduardo Gouveia, presidente da Aladiv. Carlos possui um MBA pela Universidade da Carolina do Norte, Universidade da China, Instituto Tecnológico de Monterrey e Fundação Getúlio Vargas. Ele já desempenhou funções em diversas áreas, inclusive jurídica e de marketing, em diversos escritórios de advocacia e no setor de saúde. Sem mais demora, vamos começar. Marie, a palavra é sua então. Um momento que já vou compartilhar sua apresentação. Ok, vamos passar para o próximo slide, então. Como vocês sabem, o papel da a ideia que nós OMS temos é promover a promover saúde. a saúde. E como eu falei E como já anteriormente, mencionado, isso isso não não pode pode ser ser feito. feito se a gente não assegurar a qualidade de medicamentos como parte do sistema. Próximo slide. Então, aqui é só para mostrar para vocês onde nós estamos. É uma organização tanto complexa, mas eu consigo ver aqui, nós estamos no setor de regulação e segurança, e também no departamento de qualificação. Próximo slide. Então, aqui só uma visão geral do que nós temos. O primeiro, eu digo que nós estamos, quais são os objetivos que nós temos, as atividades que nós fazemos, e também eu apresentarei quais são os princípios mais norteadores. O próximo slide, por favor. Então, nós começamos com o sistema regulatório. Então, um dos objetivos que nós temos aqui, o objetivo maior é construir uma capacidade regulatória com os membros dos estados que estejam em consistência com as práticas regulatórias. Mas também, ao mesmo tempo, promover uma cooperação regulatória, convergência e transparência. Isso é feito sobre networking, compartilhamento de conhecimento e reliance. E aqui nós temos a resolução que nós trabalhamos com maior base.
Então, estes objetivos recebem o apoio desta Resolução 6720 de 2014, e ela reconhece a importância de fortes sistemas reguladores para um eficiente sistema de saúde. Próximo slide. Então, como que nós fazemos isso? Um dos aspectos principais que nós temos, que é o marco de autoridades regulatórias, e é uma ferramenta importantíssima chamada ferramenta de regulamentação de marcos, e ela tem 3 funções. Então, por exemplo, atualização de mercado, farmacologia, que financia laboratórios, etc. E desses 215 marcos que nós temos, ou ideias que nós temos todas com as autoridades. Então, seguindo esses indicadores, todos eles nos dizem quais são os marcos regulatórios que nós estamos seguindo. Nós temos 4 níveis de maturidade. Então, o primeiro, nós falamos que nós temos nenhuma abordagem formal, e você consegue visualizar alguns elementos aqui. Nós temos o nível número 2, que é uma abordagem mais reativa. Então, algumas das funções estão aqui, mas elas ainda não estão definidas. Então, são alguns processos que constam aqui, mas ela não está considerado 100% maturo. E aí nós temos o terceiro nível, que é tentar trazer as autoridades regulatórias para ter um nível maduro, que é o número 3, que nós falamos, que é um sistema bem informado, bem estável, bem integrado com o sistema regulatório. Só para comentar que, atualmente, a ferramenta global de marketing não inclui aparatos médicos, mas todos os nossos colegas estão trabalhando muito para incluí-los. E posso dizer que temos feito grande progresso. Então, nós talvez tenhamos algum resultado bem positivo, algumas informações nos próximos meses, também que vem daqui do GBT. No próximo slide, se vocês derem uma olhada aqui nesse slide, nós temos em 2020, nós vimos que muito trabalho ainda tinha que ser feito, no sentido que todos os Estados-membros, nós tínhamos quase 3/4. Eles estavam em nível 1 ou 2, e somente um pouco mais de 1/4 desses países estavam no estágio mais maduro. Então, veja que tem muito trabalho ainda a ser feito. Quando nós utilizamos a ferramenta de benchmarking, nós queremos atingir, lógico, 100%, mas aí o que nós fazemos? Nós temos planos de implementação, que é como se fosse um roadmap, como se fosse uma trilha que mostra o que deve ser feito. E mostra também quais são os indicadores primários. Então, vejam que aqui nós temos uma lista. Agora, se vocês precisarem de uma lista mais completa, nós temos também isso disponível. Então, agora nós passamos para a parte regulatória. Próximo slide, então, por favor. Então, esse documento foi desenvolvido pelos Estados-membros, e eles trazem mais ideias, mais diretrizes para as práticas. Então, nós utilizamos essa ferramenta de benchmarking global, nós vemos que nós precisamos mais orientações para entender como nós podemos atingir, como nós podemos completar ou desenvolver esses níveis de maturidade. Então, isso é muito importante, porque, veja, ele é bastante enxuto, de acordo com essa ferramenta. Aqui nós temos uma lista também de diretrizes e práticas para utilizar esses instrumentos, e para atingir isso, nós podemos atingi-los de uma maneira melhor. O que é importante a gente colocar é que essas práticas regulatórias estão disponíveis para todos os reguladores. Então, nós temos todos os níveis de maturidade, toda a estrutura, e nós vemos que ele pode ser aplicável e também em sistemas regionais de saúde. O propósito desse documento, então, por exemplo, nós temos bons princípios, que é para estabelecer marcos e também guiar as autoridades para que elas vejam ou que elas possam implementar ou melhorar seu sistema. E o que é mais importante aqui, nós temos, por exemplo,
encontrar e atingir as melhores metas como sistema de saúde pública. Então, quando isso foi desenvolvido, isso foi trabalhado com as autoridades de saúde, sim, mas o documento foi muito importante para estabelecer políticas. Então, nós precisamos ter um nível alto de comprometimento nos países. Mas também para esse networking de reguladores, nós precisamos ter um entrosamento. O documento foi adotado por comitês e também de preparação, isso foi em 2020, e ele foi publicado recentemente, foi no final de março. Nós temos um link ao final desta apresentação. Então, quais são os objetivos? É assegurar uma regulação efetiva de produtos médicos, de ter uma regulação em alto nível, uma melhor regulação na tomada de decisões e compliance. Nós precisamos também ter sistemas regulatórios mais eficientes, nós precisamos ter sistemas regulatórios atualizados, e nós temos que estabelecer um princípio que a gente possa ter a construção de uma confiança nesse sistema, porque aí as autoridades regulatórias trabalham juntas, e isso facilita o trabalho como um todo. Esse documento é como se fosse dentro de um guarda-chuva. Então, nós temos boas práticas de governança, boas práticas de confiabilidade, boas práticas de revisão e também todo o trabalho feito com as autoridades regulatórias. Aqui nós temos os 9 princípios. Não vou passar em detalhes de todos eles, mas nós temos os elementos que aparecem nesse documento. Então, todos eles são legalidade, consistência, independência, imparcialidade, proporcionalidade, flexibilidade, claridade, eficiência e transparência. Então, veja que são princípios facilmente reconhecidos e todos eles... Próximo slide, por favor. Então, aqui é só para mostrar, como eu falei antes, existe uma grande ligação, uma forte ligação entre as práticas de reliance. Então, veja aqui na parte de legalidade, o maior princípio, nós estamos falando que eles têm base jurídica legal. Então, veja que eles estão claramente ligados a elementos-chave. Então, vocês veem aqui no final do lado direito. E como nós falamos anteriormente, todas as práticas regulatórias são orientações para facilitar a implementação e também o desenvolvimento desse sistema para ter um nível de maturidade bem mais alto. Juntamente com os princípios, nós sabemos que nós precisamos de práticas para implementar isso tudo. Então, nós precisamos de um grande apoio governamental. Nós precisamos também uma organização efetiva que tenha boa governança e liderança. Como eu falei, são as boas práticas regulatórias que devem acontecer de ponta a ponta nas organizações. Nós temos comunicação inter- e intra-organizacional. Isso é extremamente importante quando a gente está falando de sistemas regulatórios, porque eles são compostos de instituições diferentes. Então, às vezes, por exemplo, um aparato médico ou um produto diferente, é importante que haja uma boa comunicação, que esses canais de comunicação sejam bastante fortalecidos para que você tenha todos os níveis da organização trabalhando em uníssono. Próximo slide. Nós precisamos também de recursos financeiros que sejam sustentáveis, recursos humanos também, e também valores éticos e organizacionais que sejam pré-estabelecidos. E, por último, nós estamos falando que sejam decisões, um processo de tomar decisões baseado em ciência e dados, em vez de ser baseado em arbitrariedade e algum tipo de opinião não científica. Então, isso envolve imparcialidade. E que seja também livre de qualquer tendenciosidade. Então, aqui nós temos uma pequena representação do documento em si. Então, vejam a conexão entre os princípios de RP e também os facilitadores que estão
como o próprio nome diz, facilitando a implementação do sistema regulatório e também com os resultados e output de todos os impactos. Eu posso fazer uma pausa aqui, posso responder alguma pergunta sobre as práticas regulatórias e seus documentos? Sim, Marie, muito obrigado. Foi uma apresentação fantástica, muito clara, muito concisa e mostra todas as decisões que a OMS está tomando. Então, eu tenho uma pergunta. Essa implementação, ela vai ser obrigatória para todos os Estados-membros? A regra não é, na verdade, uma regra, são diretrizes. Então, ela não vai ser algo assim tão obrigatório, mas nós precisamos utilizá-los como marcos, como referências. Então, lógico, isso vai ser colocado como, de novo, referências para serem utilizados quando a gente fizer a comparação. Então, quando a gente buscar dados de vários países, elas serão realmente baseadas em todos esses sistemas, em todas essas referências. Então, de novo, não é algo escrito em pedra, não é algo tão obrigatório assim, mas as referências serão comparadas. Eu entendo que o papel das instituições e associações também estão essenciais para essa promoção desse tipo de implementação, correto? Como que você pretende usar isso? Porque nós sabemos que a OMS é um membro observatório da ONU, mas para outros países que não são membros, como que você vê o uso de entidades como essa, dessa coalição, a ALADIV, ou outras associações locais? O papel dessas instituições e organizações é essencial, naquele sentido de que nós vemos que como isso pode ser, está no documento até, toda a imagem regulatória, todas as partes regulatórias, são as partes regulatórias, se elas não fizerem a parte delas, isso não vai funcionar. Então, é necessário haver um equilíbrio entre as partes regulatórias e as partes legisladoras. Isso realmente é essencial que nós estamos, por exemplo, falando de diálogo e colaboração e cooperação, porque são realmente os jogadores mais importantes em todo esse trabalho. Perfeito. Então, conte conosco com isso, pode contar conosco. Eu estou recebendo aqui muitas perguntas diferentes. Então, ter a consciência de todos os recursos, grande parte das autoridades reguladoras, nós sabemos que nós temos informações da OMS. Você vê oportunidades aqui para trabalhar, de ter um benchmark também no pós-mercado que possa mostrar a disponibilidade para aparatos médicos. Então, a pergunta é, como que você pode, no setor privado, avançar nesse setor? Nós já falamos bastante sobre o risco e da oportunidade. É muito importante no sentido que, sim, de fato, alguns dos modelos que são colocados, nós vimos diversas vezes, mas como eu falei antes, nós temos regras regras diferentes e regras diferentes. Então, veja, eu acho que algumas das aprovações feitas e algumas das instalações são importantíssimas, mas sim, é verdade que nós temos outras configurações que podem interferir. Está tudo aberto a diálogo e a inovações e ideias que valham a pena ser partilhadas. Eu tenho certeza que isso pode ser discutido, qualquer tipo de ideia pode ser implementada para melhoria. Como que você vê as situações de um país que não tem regulações? Porque ele vai ser mais como se fossem conselhos ou sugestões para esses países nesse momento. E uma outra pergunta do John Ballery: quando você observa a América Latina, nós temos muitos processos não formais de ter esse nível de maturidade. Como isso funciona? Então, para países que não estão na coalizão, eu vejo que nós temos alguma convergência com esses países. Eu acho que seria interessante começar desde o início, no sentido de você construir
e também ter esse trabalho de confiança, e também ter realmente alocação de recursos financeiros e humanos, porque você vai ter que trabalhar de mãos juntas, de mãos dadas aqui. Então, de fato, vocês têm que trabalhar em conjunto, tem que trabalhar realmente em uníssono para tentar implementar essas ferramentas. Sobre a pergunta sobre o mercado da América Latina, eu não entendi muito bem a sua pergunta. Você pode repetir? Quando você observa a América Latina, nós temos processos ou materiais, ou nós não temos níveis de maturidade diferentes. Então, como que a gente vai atingir isso? Porque eu compreendo que nós teremos problemas, não sei, de decisões internas, e talvez nós não tenhamos um sistema regulatório com informações muito formais. Então, como que você planeja avançar nesse sentido? E uma outra pergunta é, como que você vê um possível apoio de outras instituições, como, por exemplo, a OECD ou até mesmo a Organização Mundial de Comércio? Existe um certo cronograma, uma certa configuração para prover suporte ao engajamento desses países como uma boa prática regulatória? Sim, 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 com certeza. Nós sabemos que a situação dos aparatos médicos é uma coisa muito dispar, muito diferente com o que acontece realmente. Em algumas regiões pode diferir, mesmo no mesmo país, de um lugar para o outro. Então, é um esforço combinado. Então, a gente tem que trabalhar em parceria com diversas organizações, como você mesmo disse. Então, nós temos, existe toda uma luta econômica por detrás disso. Perfeito. Então, a minha última pergunta, você comenta se você achar que deve. Como que você vê o trabalho da OMS para criar materiais regulatórios relacionados a IVDRs e também aparatos médicos? E também nesse ambiente onde você está agora, então associações, instituições, e obter o apoio para a criação desse manual. Eu posso dar mais informações depois. Eu posso falar disso um pouco mais tarde, mas acho que eu preciso passar agora a bola. Sim, também muito obrigada pela pergunta. Então, só para dar um pouquinho do background também desses marcos para isso que foi expandido para aparatos médicos. Nós temos, nós colocamos, mostramos interesse para empresas regulatórias e tem trabalhado muito bem. Nós nos reunimos a cada 2 semanas. Então, nós temos duas chamadas, então uma de manhã e uma tarde, não é só porque você está em continentes diferentes, mas nós temos 2 chamadas no mesmo dia. Então, eu diria que nesse momento, nós temos um grupo de reguladores, um grupo que está sendo formado com base na expansão para atingir também os aparatos médicos, e nós estamos bem próximos de finalizar. Nós já fizemos a revisão dos indicadores, já lidamos com todos os dados, todos os fatos, e algumas coisas ainda devem ser discutidas. Então, nós ainda estamos falando com os regulamentos, com os reguladores de MRDI. Então, isso vai ser semana que vem, na verdade. Então, nós sabemos que vamos ter uma versão final muito em breve. Isso vai ser, talvez, no começo do verão daqui no hemisfério norte. E nós ainda estamos chamando países que queiram participar com isso, e nós vamos estabelecer as referências, os benchmarks para aparatos médicos. Então, nós temos ainda os aspectos econômicos da MRDI, nós temos consultando ainda de novo quem quer participar financeiramente disso, mas e também um outro passo, nós temos que a indústria tem um papel importantíssimo nos países que não possuem regulações, porque são vocês que podem ser o impulsionador de todos esses fatores. Vocês que estabelecem a confiança, e vocês vão assumir esse papel em que você vai conseguir assegurar uma alta qualidade. Então, o seu papel nessa vigilância do pós-mercado realmente é crucial. Isso só vai
enaltecer, engrandecer ainda mais esse trabalho e vai aumentar a capacidade regulatória disso. Só para fazer outros 2 comentários, não era uma questão de quando esse modelo de reliance tem, o modelo de maturidade tem uma diferença de aparatos médicos e IVDs. A resposta é não. Trabalho como se fosse um, a menos que existem alguns indicadores que sejam especificadores específicos, digamos assim, que sejam somente para IVDs. Então, se for somente para IVDs, você pode dizer, pode ser aplicado somente para IVD. Agora, se forem aparatos médicos, incluído os in vitro, aí sim, nós falamos aparatos médicos, incluindo o in vitro. Então, nós temos realmente muitos detalhes, então a gente tem que colocar isso muito claramente, colocar isso tudo junto. E nós temos que pensar nos países que não têm regulações para isso, nós temos que estabelecer. Para você estabelecer nesses países é bastante difícil, então a gente precisa ter algo que seja muito abrangente e também receber as divergências que podem acontecer ao longo do caminho. Eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Muito obrigada. Obrigada, Anita. É um prazer estar com você novamente. Eu só tenho uma preocupação em relação ao tempo. Então, agora vamos falar sobre práticas de reliance e na tomada de decisão. Muito obrigada, Carlos. Então, vamos passar para o próximo slide. Então, sabemos que as autoridades estão enfrentando uma série de desafios com a globalização de mercados, com a complexidade de supply chains, de tecnologias, a evolução da ciência, e tudo isso num contexto de maior transparência dos órgãos reguladores. Também sabemos que, com tudo isso, há uma redução do número de pessoas trabalhando. Então, é uma série de questões para serem resolvidas. Com isso, existe a necessidade de uma cooperação internacional para garantir a eficácia e performance desses produtos médicos. Também devemos evitar a duplicação quando possível e concentrar nossos esforços reguladores onde for mais necessário. Então, a cooperação internacional é essencial e sabemos que hoje as autoridades reguladoras não podem fazer isso sozinhas. Então, temos que usar nossos recursos da melhor maneira possível. Então, precisamos evitar a duplicação e promover uma forma mais eficiente de se trabalhar. Aumentar o acesso também à qualidade, avaliação de qualidade. E também vimos sobre uma pesquisa conduzida por um programa de regulação farmacêutica que a reliance é utilizado muito na questão de inspeção e autorizações, mas tem um papel muito importante na farmacovigilância. Portanto, é muito importante pensar sobre o reliance para todas as funções reguladoras. Reliance é a prática baseada em uma informação fidedigna de autoridades reguladoras qualificadas. Podemos que reliance pode ter uma interpretação diferente em relação aos países, mas é importante que as autoridades permaneçam independentes, responsáveis em relação às decisões tomadas. Então, a reliance não é dependência, nem terceirizar a tomada de decisões, mas usar os recursos disponíveis da melhor forma possível.
Então, o escopo dos documentos é a supervisão regulatória dos produtos médicos. Então, isso inclui medicamentos, vacinas e diagnósticos in vitro. E isso tudo lidando com a ferramenta de benchmarking global. Temos 2 documentos publicados no fim de março e estamos trabalhando no próximo estágio para a implementação. Desenvolver, então, uma ferramenta com todos os exemplos práticos de Reliance e também questões específicas e questões técnicas para a implementação de Reliance. Aqui, então, quero destacar o conceito de Reliance. Então, se olharmos da esquerda para a direita, os órgãos reguladores trabalhavam muito independentes, fazendo suas pesquisas e inspeções. Depois vimos um nível aí de duplicação e repetição das avaliações. Depois temos aí uma abordagem mais colaborativa, em que os países acabam compartilhando partes de suas pesquisas. E aí um país decide usar a avaliação de um outro país e acrescentar uma verificação ou regulamentação adicional para cada país. E aí depois, então, vemos a alavancagem desse trabalho regulatório, a diminuição da carga de trabalho. E aí, no fim, à direita, temos aí o reconhecimento mútuo e as decisões podem ser tomadas de forma unilateral ou de reconhecimento mútuo para evitar a duplicação de inspeções, repetição de avaliações. Bem, alguns dos conceitos falam sobre reconhecimento. Então, reconhecimento é uma abordagem formal à Reliance. E existem aí as provisões legais. Esse conceito de Reliance deve ser aplicado sobre o ciclo de vida dos produtos. Então, isso é muito importante para a vigilância. Também temos que observar também a abordagem do risco. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso no próximo slide. E também temos mecanismos regionais. Ouvimos antes sobre o impacto sobre as novas regulamentações sobre os dispositivos médicos. E as avaliações podem ser conduzidas centralmente. Isso pode ser apoiado por legislações, por exemplo, no contexto da União Europeia. Sabemos que todos os países possuem a mesma legislação, mas isso pode ser feito em termos de abordagem conjunta. Aqui quero ilustrar a abordagem com base em risco. Isso pode ser aplicado a qualquer tipo de produto. Dependendo do tipo de produto, dos recursos disponíveis e das prioridades da autoridade de saúde e oportunidades de Reliance. Então, por exemplo, se há produtos similares ou órgãos reguladores que podem promover informações fidedignas. A indústria, então, precisa, na verdade, tem um papel muito importante, porque eles sabem exatamente quais são os produtos que vão para cada mercado. Então, isso é para ilustrar que podemos aplicar diferentes níveis de avaliações
regionalmente, desde a verificação de similaridade até a confirmação da aplicabilidade, uma avaliação de dados sobre qualidade, segurança e eficácia, até uma avaliação conjunta e um trabalho compartilhado entre 2 órgãos reguladores. Portanto, a Reliance deve estar ancorada numa estratégia da Autoridade Reguladora Nacional. Precisamos entender que existe uma adaptação cultural, e isso não é tão fácil. Já vimos isso em termos de Reliance. Também não é muito fácil tentar mudar a forma como as avaliações são conduzidas, por exemplo. A flexibilidade na abordagem, portanto, não é uma receita de bolo. A autoridade reguladora deve entender o que se aplica à sua localidade. Sabemos que, no começo, para implementar a Reliance, é preciso investimento, em termos de investimento de recursos e treinamento. E aí, no longo prazo, tudo isso deve melhorar os processos. A similaridade dos produtos serão discutidos no próximo slide, mas o papel da indústria é muito importante. E aí, em termos de Covid, vimos como a Reliance permitiu o acesso rápido às vacinas. Bem, então, em termos de similaridade, a Reliance não pode ser implementada se não identificarmos a similaridade, avaliarmos a similaridade dos produtos. Sabemos que há diferenças entre os requisitos dos países, mas o essencial é que há dados que apoiem aí essas decisões e deve haver uma similaridade dos produtos. Quero compartilhar aqui também que nos documentos existem obstáculos e questões que são importantes para a implementação aí dessas regulamentações. Sabemos que, em termos de dispositivos médicos, o Reliance é muito importante, porque sabemos que a regulação de dispositivos médicos é muito diferente entre os países. Portanto, o Reliance é uma das boas ferramentas que podemos acessar. Temos documentos como sobre os procedimentos de registro de diagnósticos in vitro da OMS e também sabemos que há diferentes locais do mundo que estão compartilhando essas avaliações de dispositivos médicos. Por exemplo, para a vacina de Covid-19, nossa equipe de pré-qualificação facilitou a autorização da licença em diferentes países e os colegas estão trabalhando num processo similar para diagnósticos in vitro e desde a emergência até os estudos para facilitar a autorização no uso em outros países. Então, isso tem sido desenvolvido durante a pandemia, por exemplo. O sistema de Reliance pode ser importante para um grupo de países. Então, países que trabalham e desenvolvem seus programas de auditoria em conjunto. Compartilhamento do trabalho. Então, existe, por exemplo, um consórcio da Austrália, Canadá, Singapura, Suíça e Reino Unido, que estão trabalhando juntos para compartilhar seus trabalhos sobre as exigências regulatórias.
E também temos o exemplo de reconhecimento mútuo de fabricantes de dispositivos médicos na União Europeia. Vimos então que é importante que a Reliance é importante para a vigilância regulatória global. Também é importante para fortalecimento das capacidades de vigilância e regulamentação. E também é muito importante, como mencionamos antes, que todos os stakeholders trabalhem em conjunto para implementar esse conceito. Muito bem, então agora vamos abrir para perguntas. Muito obrigada. Obrigada, Marie. Se lembrarmos, alguns anos atrás, estávamos falando em harmonização. Harmonização era a palavra-chave para todos os países em termos de princípios e regulamentos. Sabemos que isso é impossível. Nós tentamos, mas a chave agora é convergência. Essa é a palavra-chave. E com isso temos amadurecido com todos esses nossos novos passos, né, que temos dado. E Reliance é uma das grandes ferramentas realmente para os países amadurecerem seus sistemas e seus sistemas regulatórios. Temos uma pergunta sobre o reconhecimento mútuo. Ele está descrevendo que isso seria muito importante para o comércio internacional e também para combate à desigualdade. Quer dizer, a questão regulatória é um dos primeiros passos para permitir o acesso a outros países, a produtos novos sendo lançados. Será que você poderia comentar um pouco sobre isso? Com certeza, o reconhecimento mútuo é muito importante. E também, na questão do acesso, o país fabricante, ou melhor, o fabricante tem o desejo de entrar naquele país. Então, temos aí a necessidade de que há muito trabalho, por exemplo, sendo desenvolvido na área pediátrica, e esse é um dos casos. Os processos regulatórios são muito simples, mas também podem ser menos interessantes e atrativos para o mercado. Então, por exemplo, é bem difícil. É uma parte do quebra-cabeças aí. Vivian Fatigati tem uma pergunta. Parabéns, então, pela apresentação, ela diz, e também pergunta sobre a similaridade. Como podemos tornar essa questão mais prática ou implementá-la na América Latina? Bem, a primeira questão é o papel do fabricante. Porque às vezes por exemplo, temos uma linha de produto diferentes e isso pode ser prejudicar a Reliance. Então, o papel do fabricante é muito importante. E no caso do papel dos órgãos reguladores, temos que garantir que tenhamos acesso às primeiras avaliações. Então, a qualidade, as primeiras características de qualidade do produto devem ser avaliadas e tudo o que possa tornar a vida dos reguladores mais fácil, por exemplo. Então, isso é muito importante ter o acesso às avaliações desde os primeiros estágios. Fantástico. Eu acho que a MD SAP é um bom exemplo de como o Reliance pode ser colocada em prática. Podemos usar esse relatório inicial para outros resultados e fazer a avaliação. Então, você toma a decisão final, mas você já verifica o que está disponível em termos de informação sobre processos, os sistemas e os produtos. Bem, Marie, muito obrigado.
Foi uma apresentação fantástica. Todo o material estará disponível para as pessoas que queiram acessar essas informações. Essa sessão também está sendo gravada e será disponibilizada no site da coalização. Você gostaria de fazer algum comentário antes de passarmos para a próxima apresentação? Não só quero agradecer e também fico à disposição. Estarei aqui durante as próximas apresentações. Muito obrigada. Muito bem, então agora para a última apresentação sobre o Guia para a Vigilância Pós-Comercialização e Vigilância de Mercado dos Dispositivos Médicos, incluindo diagnósticos in vitro. Gostaria de convidar Letícia Mejias. Eu estou aqui para apresentar para vocês os dispositivos médicos, incluindo o diagnóstico in vitro. Primeiro, eu vou contar para vocês que vocês continuem como esta diretriz é para que vocês possam utilizar todos os dispositivos médicos, inclusive o diagnóstico in vitro. E eu vou descrever todas as atividades aqui de vigilância, e isso também tem a ver com a melhoria contínua. Então, analisando a experiência, a oportunidade com os dispositivos médicos que já estão no mercado. Também eu descrevo os processos de feedback para os usuários, as atividades de vigilância do mercado para os reguladores e também considerações específicas por os objetivos da ONU, através dos seus... É uma guia, é um guia multilingüe, atualmente está em inglês e em espanhol e em russo, estará disponível nos próximos dias. Quais são as novidades que tem esse guia? Esta diretriz está em dia com as normas internacionais ISO e MDRF, e também é usada, amplia para todos os dispositivos médicos, incluindo os diagnósticos in vitro, e também para critérios e prazos para vigilância, para regulação, e também a nomenclatura do usuário, que passa a ser... Também foram revisados as notificações para os organismos internacionais de regulação. E, a seguir, eu vou falar, sobretudo, nas funções do fabricante e dos usuários, dos reguladores e também o papel da Organização Mundial da Saúde. O seguinte, por favor. A primeira função ou responsabilidade é de ver as observações. Então, nós podemos ver reativamente ou profilar de modo reativo. Então, são afetados os agentes econômicos. Pode ser feito por e-mail, telefone ou em pessoa. Também garantir os dados de contato, número de telefone, e-mail, que estejam no rótulo. Fomentar o uso de formulários de opinião dos usuários, e temos que considerar a possibilidade do UDI, identificador único do dispositivo, que ele facilita melhor o número, localizar melhor o número do lote, a funcionalidade. Então, isso está para chegar na União Europeia e nos Estados Unidos. O seguinte slide. A outra possibilidade é observar de maneira reativa por outras fontes, diferentes conferências, os sites dos organismos nacionais de regulação, auditorias internas, manutenção, instalação, formação de usuários, também através dos meios da mídia, né, da comunicação social, e devemos atuar de maneira proativa, não ficar esperando. A próxima responsabilidade do fabricante é classificar as observações e notificar os organismos, os órgãos, se for necessário.
O usuário vai receber a informação, registrar e classificar e vai ter a possibilidade de informar ao ONR. Também, classificar o incidente é utilizar a terminologia IMD e IMD-RFN43. Nessa tabela, como vocês podem ver alguns anexos e termos úteis, como exemplo. Quando vocês se referirem a essa apresentação, vocês poderão ver estes anexos que vão levar vocês às páginas em relação a MDRF43. O seguinte, exceto se a legislação disser outra coisa, o usuário deve enviar um relatório de informação aos organismos nacionais. E se vocês descobrirem algo em relação a ameaça grávida para a saúde pública, ou quando for produzido morte ou deterioração grave da saúde de um paciente, ou quando for produzida a morte ou deterioração do usuário também. A definição de ameaça grave para a saúde pública foi utilizada pelo grupo de especialistas. Poderia ter como resultado um risco de morte, lesão grave, doença grave de mais de um paciente, usuário ou outra pessoa que demande uma atuação corretiva rápida. Vocês têm que lembrar que os regulamentos nacionais, se eles exigirem prazos diferentes, vocês têm que respeitar. E se o órgão nacional de regulação tem o seu próprio formulário, então, no contrário, vocês... o seguinte, outra solução do fabricante, aqui, isso ajuda a identificar o que foi definido e por que aconteceu. Aqui é o papel do fabricante. Como eu já disse anteriormente, tem que ter um foco sistemático para ver as causas profundas do incidente, com uma metodologia que possa estabelecer as causas e afastar as probabilidades de cada uma delas. Como e por que ocorreu? A análise dos tipos, o que ocorre em outros lugares. Tem vários métodos para análise das causas profundas, mas nós recomendamos os procedimentos documentados, análise dos tipos de falha e seus efeitos, FMEA. Também é interessante utilizar o diagrama de Ishikawa, que é um modelo. Seguinte, por favor. No momento de classificar a pesquisa, a OMS utiliza uma terminologia IMDRF-N43. Nesta tabela, vocês têm alguns exemplos da aplicação dos diferentes anexos e dos termos úteis. Como eu disse antes, esta apresentação, vocês podem clicar os anexos e entrar nestas informações. O seguinte, por favor. Outra função é decidir se é necessário realizar uma correção. O que nós entendemos como correção é qualquer tipo de conserto, modificação, ajuste, rotulagem, destruição ou inspeção, incluindo a supervisão do paciente de um dispositivo sem seu transporte físico a outro lugar. O fabricante também pode formular outras correções, como uma nova capacitação, uma vigilância adicional do dispositivo de uso, uma revisão clínica adicional dos pacientes e a repetição de testes no caso de IVDs. O fabricante pode decidir se é necessário ou não uma ação corretiva de segurança sobre o terreno, o que se chama FSCA. E deve ser comunicada essa informação para o responsável do dispositivo, quais são os afetados, através de uma nota de segurança que se chama FSN. Seguinte, por favor. A última função que nós vamos ver hoje para o fabricante é aplicar ações corretivas ou
ou preventivas, em função dos resultados de análise das causas profundas de uma ou mais observações, deve formular a possibilidade de adotar ações corretivas e preventivas. A ação corretiva destina a eliminar a causa de uma não conformidade detectada ou de qualquer outra situação não desejada. Embora a ativação preventiva é uma medida para eliminar uma causa não possível de uma conformidade, de uma possível não conformidade, perdão. E aqui tem algumas fontes para identificar com os diferentes fornecedores, processos e a forma do design. Exame da gestão de qualidade, programas de capacitação de usuários, diretrizes práticas e uma avaliação comparativa. Seguinte, por favor. Nós já vimos, nós trabalhamos com as funções e responsabilidade dos fabricantes. Agora eu vou resumir o papel dos usuários nos hospitais, nos laboratórios, etc. As observações dos usuários em matéria de segurança, qualidade dos dispositivos médicos têm uma importância crucial. Os usuários vão ser o que vão proporcionar a maior parte de informação sobre a experiência com o uso real dos dispositivos médicos. Nós temos que detectar problemas relacionados com os dispositivos. Estas observações são documentadas e todas essas observações e comentários relacionados ao uso dos dispositivos médicos têm que ser documentadas. O usuário deve informar imediatamente o fabricante sobre as observações que o dispositivo médico tem, o que foi causado, o que pode ter causado, e devem agir conforme o conselho do fabricante. Pode ser de devolver o dispositivo, etc. Seguinte. Agora nós vamos ver qual é o papel dos agentes econômicos. É importante que existe um bom acordo entre os fabricantes e seus respectivos agentes econômicos, que são os fabricantes importadores, distribuidores. Eles podem receber comentários dos usuários e estes devem ser enviados também ao fabricante. Também pode ter uma pesquisa sobre esses comentários se o fabricante faz um pedido, e também, dependendo do caso, da jurisdição, podem ser enviados diretamente aos organismos nacionais, aos ONR. A vigilância do mercado é um conjunto de atividades realizadas pelos ONR para ver que todos os dispositivos médicos estejam cumprindo com os requisitos de segurança. Em resumo, os órgãos nacionais de regulação devem transmitir as opiniões dos usuários para o fabricante, revisar os relatórios de pesquisa do fabricante, também revisar as ações corretivas de segurança do fabricante, supervisionar os testes e decidir se são necessárias medidas regulamentares e compartilhar essa informação com os outros órgãos nacionais de regulamentação. Seguinte, nas funções da OMS, vê que a OMS aceita os comentários dos usuários e também os transmite ao fabricante. E os fabricantes de qualquer dispositivo IVD incluído na lista da OMS devem cumprir certos requisitos de informação descritos na parte quarta, que vocês vão receber quando estiver disponível. A OMS recebe e revisa relatórios de pesquisa do fabricante, relatórios das ações corretivas de segurança do fabricante. Estes relatórios de acompanhamento vão demorar 15 dias depois do envio do relatório de pesquisa inicial, depois do relatório do acompanhamento. E também tem o direito de emitir notas informativas para os usuários e vai ser feito se o fabricante não adotou uma ação corretiva, e fará no prazo adequado se o fabricante
não difundiu adequadamente as notas de informação ou se pretende informar aos usuários sobre a forma de interpretar o conteúdo dessas notas de segurança. As notas informativas da OMS podem ser encontradas no link que está abaixo e vocês podem ir diretamente para o site seguinte. Da minha parte, obrigada pela sua atenção e agora eu fico aqui disponível para as perguntas. A Anita pode resolver essas perguntas. Excelente, Letícia, muito obrigado pela apresentação, que foi fantástica. Eu Muito acho obrigada, que Patrícia. Sua apresentação ficou foi muito fantástica. claro, você identificou pontos importantes e vou falar Seus em pontos inglês foram bastante. agora. Foi uma discussão fantástica. Nós vamos falar agora sobre a OMS e também a vigilância pós-mercado. E ele pergunta se pode ser mais fácil de obter com que as autoridades regulatórias, essa permissão com elas, em vez de ir diretamente aos fabricantes com a OMS. Eu entendi que a OMS está tentando indicar ou colocar em prática um sistema para trabalhar com isso em cada país, com as agências regulatórias e como elas funcionam. Se algo do gênero chegar ao conhecimento do público, isso vai ser informado ao país ou aos países. Então, eu não acredito que a OMS vá, digamos, substituir as atividades, mas com certeza vai enfatizar a ação local. É correto isso? Sim, correto. Com exceção de alguns parâmetros que nós temos como pré-qualificadores da OMS, que já colocou numa listagem, então, para esses produtos, a OMS realmente tem um papel muito mais importante e muito mais próximo nesse parâmetro de pós-mercado. Nós também temos uma ênfase em mercados onde a capacidade das agências regulatórias e também para dispositivos médicos estejam com um maior foco. Mas, como a Letícia disse, sem nenhum tipo de preconceito para as regulações existentes, nós temos que muitas já estão assim com meio caminho andado, ou outras ainda têm que trabalhar com um pouco mais com os reguladores. Então, nós precisamos insistir com esses que estão um pouco mais atrás. Então, fala assim, olha, ou a Anvisa, ou a FDA. Então, trabalhar com algo, com alguma agência que coloque todo mundo na mesma página e para a gente trabalhar passo a passo para ter esse controle regulatório. Eu complementaria a sua apresentação dizendo que essa vigilância, essa observação no pós-mercado, nós vemos que durante a pandemia, nós temos acesso sendo facilitado para saber o que está acontecendo em termos de pesquisa em outros países, como na Ásia e também na União Europeia. Então, nós sabemos que a nossa Anvisa aqui utiliza muito essas autorizações de acesso, mas, mesmo assim, a gente tem a sensação de que falta alguma coisa para complementar e para chegar até o trabalho de verdade que está sendo feito. Então, nós temos a ideia agora, né, o novo advento de diagnóstico in vitro, realmente é algo que pode ganhar bastante com esse novo acesso. E nós temos 13 laboratórios, tanto públicos quanto privados, que têm acesso a pacientes reais de COVID em hospitais. Então, a gente poderia criar como se fosse um protocolo que pode ser utilizado para ter dados do desempenho e ter também a precisão de ter valores pré e pós-análise. Então, isso sendo publicado, talvez, num site. Então, por exemplo, testedecovid.org é esse site. E com esses dados, nós entramos, então, primeiro, para dar os dados de desempenho para os usuários. Então, basicamente, agências de procurement e para laboratórios privados. O
o seguinte, dados para análise de pós-mercado. Então, a Anvisa, no nosso caso, usou muito dessa informação para tentar fazer um follow-up, pegar mais informações sobre esses produtos e também se manter à frente. E, por último, é que é uma informação importantíssima, que é um feedback para os fabricantes. Então, nós temos casos de fabricantes que utilizaram essas informações reais, um número bem razoável de amostras, para melhorar o lote seguinte ou produtos que eles estão desenvolvendo. Então, esse é um exemplo como que a gente consegue ter cooperações dos stakeholders, dos jogadores importantes em quaisquer níveis. Eu concordo com o Carlos, e nós temos realmente como se fosse um matching de todos eles, todos os dados que vão entrando. Isso já tem, nós fazemos isso, por exemplo, nós vamos fazer em 5 anos para checar, para verificar esses dados de pós-mercado. Nós fazemos que nós temos realmente bastante provas, bastante evidência científica, nós temos dados de saúde que foram gerados, então a gente vai fazer teste e automonitoramento. A gente vai realmente ficar bastante de olho nisso. Nós sabemos que realmente tem muitos dados sobre Covid, então nós estamos trabalhando em cima e nós sabemos que precisamos de ter tempo para fazer a atualização disso. Ano passado nós levamos o ano inteiro para atualizar isso e também para fazer uma regulamentação dos dispositivos médicos. E surgiu uma pergunta aqui no chat. Eu gostaria de mencionar o seguinte, que em alguns países não tem muita coisa acontecendo no que tange regulamentação de dispositivos médicos. Então, talvez as regulações não tenham sido implementadas ou simplesmente não existem regulamentos, não existem políticas públicas que possam permitir o que é necessário para ser estabelecido. Então, de novo, o que é necessário para que você começar? Então, nós precisamos de regulamentações para esses fabricantes. A gente tem que começar com algum nível de relatórios, esse é o primeiro passo. E mesmo se nós tivermos dados para trabalhar com compliance, ou mesmo que a gente não tenha, a gente vai ter a obrigação de alimentar isso. Então, de qualquer forma, você vai precisar de algum tipo de feedback quando você estiver trabalhando com mercados novos. E aí, se você consegue escalonar isso. Então, isso tem que ser... A gente precisa trabalhar em cima de ter mais feedback. Então, isso realmente é importantíssimo. Então, para aqueles fabricantes com quem você trabalha em vários países, que tenham menos regulamentações, a gente também quer se assegurar de que qualquer regulamentação que surja como alguém ou algum grupo queira utilizar como um benchmark, ou seja, ela é um aditivo, não uma barreira, para que ninguém pense assim, o que a gente faz com isso agora? A gente pensa que não é algo muito fixo, não é algo muito, uma jaqueta, sei lá, algo que seja escrito em pedra. A gente vai utilizar isso como um primeiro passo natural. E também se a gente está utilizando avaliações em primeiro passo do mercado. Então, isso pode ser feito com dados reais vindos do mercado. Alita, Letícia, eu estou tão triste para dizer que a gente está chegando ao fim. Foi fantástico. Eu gostaria de dizer de novo que essa abordagem cooperativa realmente é o caminho, de termos todas as instituições e associações e organizações, a academia, a indústria, todos juntos, como os jogadores mais interessados nessas iniciativas. Nós temos uma específica aqui da Aladiv, com a London School e a Faculdade de Medicina de lá, trabalhando com a IDC. Isso vai ser feito para ter a abordagem adaptiva, que a gente está tentando trabalhar para ter uma convergência de diversos países para prover o acesso de todas as agências regulatórias. E com tudo isso que nós falamos agora, com Reliance e tudo que estiver disponível. Então, da minha parte, termino minha parte aqui. Eu agradeço muito pela cooperação de todos vocês
E eu gostaria agora de convidar a Sandra para terminar a nossa sessão. Muito obrigada. Não tenho muito mais a dizer. Simplesmente para reconhecer e agradecer todos os panelistas que trabalharam nesta sessão hoje. Com uma coalizão, eu estou certa dessa capacidade, dessa habilidade de trabalhar em grupo. É assim que nós vamos conseguir convergência e trabalhando juntos e movermos juntos. E para compartilhar a necessidade de ter uma abordagem convergência para encarar os desafios que estão à nossa frente e também para fazer adaptação de toda a tecnologia da IVDR. E, de novo, essa é a chave para que nós avancemos nessa área. Então, com isto posto, o que eu gostaria de compartilhar, claro, essa é a primeira vez que a gente está se reunindo para compartilhar algo como se fosse uma coalizão. Eu agradeço a todos os membros que fazem parte aqui do grupo de suporte para a gente lidar com esse desafio. Então, de novo, o primeiro passo foi tomado para nós formarmos essa ferramenta que vai ser útil em todos os setores e, de novo, para passarmos por esse desafio. Então, eu gostaria mais ou menos de agradecer a participação da Anita, da Letícia e da Marie, por terem compartilhado conosco esses documentos que foram publicados recentemente. Nós gostaríamos também de confirmar que vocês podem contar com esta coalizão como uma ferramenta de apoio para que nós continuemos alavancando e movendo nessas discussões. Claro que nós sabemos que todas as autoridades regulatórias, elas têm um papel importante, sim, mas a indústria tem um papel crítico nisso tudo. Então, conte conosco. Se vocês pensarem, não sei, talvez terem workshops em cada país, para que nós tenhamos a indústria regulatória e também os reguladores, para ter um melhor conhecimento, para como a gente possa avançar e fazer com que esse conhecimento todo seja aplicável em todas as esferas, por favor, contem conosco. Eu gostaria também de agradecer a participação, claro, dos membros da coalizão, mas também nós temos um agradecimento especial de ter representantes da Organização de Paramédicos, do Escritório Latino-Americano, do Ministério do Comércio, do nosso grupo, e também da London School of Hygiene and Tropical Medicine. Então, mais uma vez, muito obrigada. E como nós dissemos de início, todas as sessões foram gravadas em 3 línguas. Então, português, inglês e espanhol, todo o material será disponibilizado nas 3 línguas. E, embora nós saibamos que isso é uma tradução não oficial, esses 3 documentos que nós apresentamos hoje também serão disponibilizados em espanhol e em português e serão subidos, vamos fazer upload para o nosso site, vocês podem colher informação dali. Então, muitíssimo obrigada e até a próxima.